paz do Senhor, eu sou o irmão Pereira aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Vou fazer esse vídeo para nós falar a respeito do juízo final e da vinda do Senhor, da ressurreição dos mortos. E isso foi falado, anunciado há muitos anos atrás. Até mesmo os profetas, no caso do profeta Daniel, Daniel falou, Daniel teve uma visão em relação a esses acontecimentos. Então, veja o que diz Daniel, capítulo 8, e o versículo 15. Eu estava procurando entender o que tinha visto, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio, o Laí, e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim, e isso me deixou muito assustado. E eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. E ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Então, o profeta Daniel teve um sonho, teve uma visão em relação a esse assunto, a respeito do tempo do fim de tudo. Só que ele teve essa visão, mas ele não entendeu o que a visão queria dizer. Então Jesus enviou o arcanjo, o anjo, para explicar a Daniel. E Daniel passou a entender, mas teve coisa que Daniel não entendeu e nem o anjo explicou, porque não era para Daniel saber. Então o anjo explicou através de comparações, de simbologia. Ele não explicou no sentido literal. Explicou de uma maneira difícil. Já Jesus, o Senhor Jesus, ele foi mais enfático. Ele não usou comparações, simbologia. Já foi direto ao assunto. O Apocalipse, que às vezes os ignorantes pensam que são sábios, mas são ignorantes, não explica algo da maneira que ele entendeu e não da maneira que Jesus explica. Apocalipse é simples de entender o que significa Apocalipse. Apocalipse não só fala a respeito dos fins do mundo, não. Fala a respeito de muitas coisas. Fala a respeito de coisas que já aconteceu. Cada pessoa descobrir. Então, amado, Apocalipse, vou explicar para vocês. Vou explicar com base bíblica. Vamos para Apocalipse capítulo 2. Que explica com toda clareza o que significa Apocalipse. Não é somente em relação ao juízo final, aos finais do tempo. Fala a respeito de muitas coisas, coisas até que já aconteceram. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 9. Vamos começar pelo 9 para nós entendermos melhor. Uma visão de Cristo. Uma visão de Cristo. Aqui é João falando que teve uma visão de Cristo. Aí ele diz: Eu, João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimo,
Nesse dia, nessa época, João estava preso, sendo castigado na ilha de Patmos. Por quê? Por pregar o Evangelho de Cristo. Porque quem prega realmente o Evangelho genuíno de Cristo, ele é perseguido, ele é castigado. Foi exatamente o que estava acontecendo com João, já velhinho, mas ele não tinha dó nem piedade. Qualquer um que se atrevesse a levar o Evangelho de Cristo era castigado. Então João estava sendo castigado na ilha de Patmos. Para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Está vendo, irmão? Quem prega o Evangelho como é castigado, quem prega mentira, ou seja, um Evangelho misturado, não é castigado. É beneficiado pelo povo. Quem prega o Evangelho de Cristo é castigado. Então já me acostumei com isso. Eu sei que eu tenho muitos inimigos. Não porque eu briguei, que eu fiz o mal, não. Inimigo porque eu sempre procuro pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo ensinou, e os apóstolos. Então, João, irmão, nossos irmãos, ele estava sendo castigado na ilha de Fato. Por quê? Qual foi o mal que ele fez? Ele deixa bem claro aqui por que estava sendo castigado. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Versículo 10. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades. Você entendeu? Ele olhou, ouviu um grito, um barulho, a voz. Quando ele olhou, ele viu um ser semelhante a um ser humano e ordenou a ele: você escreva num livro o que eu vou te mostrar, o que você vai ver, e mande essa mensagem, esse anúncio para as 7 igrejas. Quem são essas igrejas? É claro que somos nós. Mande para o povo, os irmãos dessa cidade. Aí o versículo 12. Eu, João, virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com homem. Quer dizer, um ser parecido com homem. Quando ele olhou, ele viu. Vestido uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos, como a lã ou como a neve. E os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze, refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então, quando ele viu esse ser glorioso, ele caiu como morto. Imagina um apóstolo do Senhor, que tinha intimidade com Deus e tinha experiência. Mas mesmo vendo o Senhor